Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus então respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amados, essa é uma palavra que nos chama bastante atenção, porque tem algo muito forte aqui, a respeito de um jovem que chega até Jesus e pergunta a ele: Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E o Senhor olha para ele e diz: Meu filho, o que você tem que fazer é cumprir os mandamentos. E ali, cheio de si mesmo, ele disse: Mas tudo isso eu já tenho feito. O que mais me falta? E se você observar, Jesus falou aqui vários dos 10 mandamentos. Mas o primeiro, o qual ele nos diz, amará a Deus sobre todas as coisas, ele não citou aqui. Porque naquele momento, aquele jovem, ele não fazia isso. Porque no momento em que o Senhor disse para ele: Vende tudo o que tu tem, dás aos pobres e segue-me, mostrou que ele não ama a Deus em primeiro lugar. Mostrou que ele não serve ao Senhor em primeiro lugar na vida dele, que ele não tem o Senhor como prioridade. Então aqui nos mostra um coração dividido. Não é que aquele jovem tinha amor às riquezas, mas o coração dele estava completamente dividido a respeito daquilo que ele acreditava. Então, naquele momento, Jesus não falou para ele amar a Deus sobre todas as coisas, mas eu creio que na mente dele, ele mesmo foi acusado, porque ele não quis deixar as suas riquezas, ele não quis deixar de lado aquilo que ele tinha para servir ao Senhor com intensidade, para servir ao Senhor em primeiro lugar, como ele ali disse para aquele jovem. Então, nós podemos observar aqui um coração dividido, e que nós, como cristãos, servos do Senhor, Filho do Deus Altíssimo, não venhamos ter um coração dividido, que verdadeiramente o nosso coração venha estar ali feliz, alegre, contente, servir ao Senhor em primeiro lugar. A palavra do Senhor nos diz no livro de Isaías: buscar a Deus enquanto se pode achar, enquanto ainda é tempo. Meus irmãos, existirá um tempo em que as pessoas irão buscar, mas será tarde demais. Então é tempo de nós, cristãos, é tempo de nós, a igreja do Senhor, buscarmos ao Senhor com intimidade, para conhecê-lo verdadeiramente. Porque não basta apenas saber quem é Deus, eu preciso conhecer. E eu só vou conhecer ao Senhor através da intimidade, através da oração, através da comunhão. Glória a Deus. Então eu queria convidar você a se colocar de pé nesse momento, para que nós venhamos louvar o Senhor com alegria. Louvar o Senhor com todo o seu coração, com todo o seu ser, com toda a sua força. Glória a Deus. Fecha os teus olhos nesse momento, não espere pelo louvor. Fecha os teus olhos e começa a adorar o nome do Senhor. Começa a adorar aquele que vive, que reina para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Aleluia. Senhor, Tu é louvado, Tu é adorado nesse lugar, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, porque Tu és digno do nosso louvor e da nossa adoração, Senhor. Aleluia, Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar, mas virei, vos levarei para mim mesmo.
retira toda dúvida, retira, Senhor, tudo aquilo que nos impede de te conhecer de perto, Pai. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor.
olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Só teu nome é doce como mel, como mel. Só teu nome é doce como mel, como mel. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce como mel. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Aleluia, Jesus. Só você que espera pelo Messias essa noite, dê um forte aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Amada igreja, com a paz de Cristo, mais uma vez, amém? Glória a Deus por revê-los, né? Para a glória de Deus estamos aqui e em nome de Jesus sairemos restaurados e fortalecidos. Diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, que de glória em glória somos transformados à imagem de Cristo. Acreditamos que é no tempo de Deus e conforme a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Você que tem uma Bíblia à disposição, abra ela no livro de João. O Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. João capítulo 14, verso 21. Vamos ler junto em nome de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo?
Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos e minhas queridas, hoje mais uma vez nós estamos reunidos para celebrar o nome do Senhor Jesus, para cultuarmos a Deus, em cumprimento de uma palavra dada por Cristo em determinada ocasião, quando Ele disse que se nós nos reuníssemos de 2 ou 3, Ele se faria presente. Amém? Jesus disse: onde 2 ou 3 se reunirem para falar no meu nome, eu me farei presente. Nós sabemos que muitos se aproximam de Cristo em busca de um resultado, em busca da satisfação de uma necessidade. Isso é comum acontecer na vida de muitos de nós. Quantos de nós, no princípio, não nos aproximamos de Deus buscando a resolução de um problema, a restauração de algo que deu errado, e na caminhada a gente começa a perceber que a proposta do céu, a proposta do nosso Pai não é somente esta, mas que vivamos para a sua glória e que possamos nos comportar de maneira que sejamos luz nessa terra e através das nossas obras Ele seja glorificado. Diga amém por isso. O tema da mensagem de hoje é: amar a Deus vale a pena. Amar a Deus vale a pena. Mas eu não quero que, antes de ouvir o desenvolvimento da mensagem, você se precipite e acredite que eu estou convidando alguém que está distante de Deus a receber uma recompensa amando a Ele, como se Deus fosse carente e necessitado do nosso amor para existir em si mesmo. Longe de mim dizer isso. Na verdade, esse tema, ele é mais apropriado para nós que já decidimos viver para a glória de Deus, já decidimos tomar sobre nós o jugo de Cristo, caminhar com Ele, aprender sobre Ele. É para nós, amados, que nos últimos meses temos sido afrontados na nossa fé, para nós que em muitas ocasiões chegamos a duvidar de uma palavra recebida, de uma promessa que foi feita por Deus na nossa vida, de uma palavra dirigida ao nosso coração por causa das circunstâncias, das perdas, dos acontecimentos que são ruins aos nossos olhos. É para nós sermos fortalecidos e sairmos deste culto nesta noite mais convictos do que nunca de que amar a Deus vale a pena. Aleluia! Quando Jesus ele iniciou seu ministério, a primeira das providências que ele tomou foi iniciar pela casa de Israel, mais especificamente por Jerusalém, como já era feito por Deus anteriormente através dos profetas. Ano a ano, tempo a tempo, Deus visitava Jerusalém, visitava o povo de Israel, afirmando a respeito do seu amor, afirmando a respeito do seu propósito eterno. Mas Israel, sobretudo Jerusalém, como eu disse, que é o relógio de Deus, nunca conseguiu entender até então essa manifestação amorosa de Deus, a ponto de Jesus falar e Deus deixar registrado no livro de Mateus, capítulo 23, verso 27, uma fala do Messias dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Jesus disse, relembrando o que dissera o profeta Isaías,
Jerusalém, Jerusalém, numa exortação, fazendo eles lembrar das vezes quantas que Deus quis trazer eles para perto. E aqui o Senhor faz uma analogia a uma galinha que traz os seus pintinhos para perto, com a finalidade de protegê-los. Deus sempre buscou Jerusalém, como Deus separou Israel como uma nação modelo para as outras nações, e é um Deus de princípio. Deus começou pela sua casa. Jesus começou pela sua casa. Em Mateus capítulo 15, verso 24, ele disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio inicialmente ao povo de Israel anunciar as boas notícias, anunciar o evangelho. Mas a palavra do Senhor nos diz em João, versículo 11 do capítulo 1, que ele veio para os que era seu, e os seus não receberam. Jerusalém continua sendo prioridade no coração de Deus. Quando no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: recebereis poder, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Até na proposta da grande comissão, aprove a Deus escolher Jerusalém como marco inicial da propagação do evangelho. Mas, meus queridos, Jesus nessa época, infelizmente, encontrou um cenário formado por saduceus, escribas e fariseus. Entre eles havia divergências doutrinárias, mas entre eles e Deus, diante de Deus, tinha uma diferença entre o discurso deles e a prática. Entre as palavras que saíam da boca desses homens religiosos e os seus comportamentos manifestos no dia a dia. Jesus veio sim para o povo de Israel. Jesus veio sim para os seus, mas não houve uma compreensão da proposta de Cristo. Diga glória a Deus. Não houve uma compreensão da proposta do Messias. Mesmo que, meus amados, houvesse ali demonstrações de sinais, milagres, prodígios e maravilhas, a ponto de Jesus responder para o profeta João Batista, através de enviados seus, a respeito da sua filiação divina. Quando João Batista, preso, disse aos seus discípulos: vão lá perguntar se de fato ele é o Messias. E Jesus, quando estava diante dos discípulos de João Batista, disse: diga a ele que os cegos enxergam, que os aleijados levantam, que os surdos ouvem, que os mudos falam. Ou seja, Jesus estava na terra, Deus havia enviado seu filho, mas não havia ainda uma compreensão de tamanho amor provado por Deus. Por isso que no livro de Mateus 23, verso 3, Jesus disse em relação aos escribas e aos fariseus: obedeçam-lhes, façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. E Jesus termina dizendo: pois eles não praticam o que pregam. Ou seja, nós estamos aqui fazendo alusão, trazendo como referência, meu querido e minha querida, os escribas que conheciam vírgula por vírgula da Torá, dos profetas, dos salmos. Nós estamos falando dos fariseus, que eram homens exímios, que eram homens dedicados, que eram homens, meus queridos e minhas queridas, que se prostravam diante de Deus para cumprir tudo que era doutrina, tudo que era mandamento, que caracterizasse eles como adoradores de Deus. Mas tudo isso refletiam na parte exterior deles, mas não no seu interior. Por isso que no livro de Marcos, no capítulo 7, no verso 6, Jesus disse para eles:
bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. Jesus está dando uma palavra dura a quem muito tempo se dedicou em cumprir a liturgia, em cumprir a programação, em andar em cima daquilo que eles mesmos criavam e estabeleciam como regras, como o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito, a exemplo de lavar as mãos antes de comer. Esses homens tinham como característica a demonstração externa de que eram os servos de Deus. Mas quando eles estavam diante de um homem ferido no chão, que acabara de apanhar, que acabara de sofrer agressões de outros homens, diz a Bíblia que o sacerdote passou de largo, que o levita não olhou, que aqueles homens que estavam dentro dos templos, dentro das sinagogas, falando a respeito de Deus, estavam desprezando o seu próximo. Mas feliz aquele homem, porque aparecera naquele momento um bom samaritano, que passou óleo nas suas feridas, que atou ataduras, que levou ele diante de um ambiente, que levou ele frente a uma hospedaria, e ainda disse aos hospedeiros: cuide deles, e se algo faltar quando eu voltar, eu pagarei. Cristo Jesus se manifestou numa época em que os religiosos faziam tudo menos demonstração de que de fato amava a Deus. Sabe por quê, meu amado? Porque amar a Deus vai além das nossas palavras. Amar a Deus vai além dos nossos discursos. Por isso que no livro de João, capítulo 14, verso 15, Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Jesus estava diante de discípulos, de homens que decidiram segui-los, e ele está instruindo a respeito de como se ama a Deus. Se, condição, vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, antes de eu abrir a boca e dizer: Senhor, eu te amo, Deus, eu te amo, Pai, eu te amo, eu vou observar se aquilo que eu falo condiz com aquilo que eu vivo. Eu provo o meu amor para com Deus quando eu obedeço os seus mandamentos. E os religiosos da época eram tão preocupados com o mandamento, eram tão preocupados com a doutrina, com a legislação, com aquilo que deveria ser feito, que a palavra do Senhor nos diz no livro de Mateus capítulo 22, verso 36, que em certa oportunidade, questionado, Jesus ensinou acerca de tudo que eles tinham sido orientados até então, através dos profetas, através da lei e através dos salmos. Mestre, perguntaram, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Os religiosos eram cumpridores de parte da lei. Por que cumpridores de parte da lei?
Porque eles não tinham a revelação que estava por trás da lei. Porque, meu querido, se eu for apenas um cumpridor de um mandamento, sem a consciência da revelação que está por trás do mandamento, eu serei um simples religioso. Você será uma simples religiosa. Se você observar os 10 mandamentos das 2 tábuas da lei, trazida por Moisés a Israel, você vai perceber que todos os mandamentos têm como finalidade o amor e a proteção ao próximo. Porque quando o homem deixa de adulterar, ele está preservando a sua esposa. Quando a mulher deixa de adulterar, ela está preservando o seu marido. Quando o homem deixa de roubar, ele está preservando o patrimônio do próximo. Quando a mulher deixa de furtar, ela está preservando o patrimônio do seu próximo. Quando alguém deixa de cobiçar o que é do outro, ele está preservando os benefícios que chegaram ao seu próximo. Diga glória a Deus. Por trás da lei estava o amor ao próximo. Por trás da lei estava a demonstração clara de que o que Deus queria é que o irmão amasse o seu outro irmão. É que esse povo, eles compreendessem que Deus não fez nenhum de nós para andar em discórdia uns com os outros. Deus não fez nenhum de nós para andarmos distantes uns dos outros. Por isso que em 1 João 3,11, a palavra do Senhor diz: isso é o que tem vos sido ensinado desde o princípio. Amai-vos uns aos outros. E não sejam como a geração ou como a pessoa de Caim, que matou o seu irmão. E por que matou? Porque as obras do seu irmão eram justas e as suas eram más. E quando nós lembramos de Caim e Abel, nós nos remetemos a Gênesis capítulo 4, verso 9. Quando depois de um homicídio praticado por Caim, Deus procura ele e lhe faz uma pergunta: onde está o teu irmão? E ele responde: por acaso sou eu o protetor do meu irmão? Por acaso sou eu aquele que cuida ou tem responsabilidade de preservar a vida do meu irmão? O que Deus está nos ensinando é que toda a lei e as palavras ditas pelos profetas dependem destes 2 mandamentos. Eles tinham a lei, tinham os profetas, mas não tinha o mistério que foi revelado à igreja, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus, que como ovelha muda foi levado ao matadouro, foi pendurado num madeiro, se fez maldito, e numa cruz revelou o que estava escondido por trás da lei dos profetas: que o homem precisa se relacionar com Deus, não somente na vertical, mas também na horizontal. Por isso que a palavra do Senhor vai nos ensinar, no livro de 1 João, no capítulo 4, no versículo número 20, que nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós não temos a capacidade de amar o nosso irmão, que nós podemos enxergar com nossos olhos. Se tu não ama o teu irmão que tu viu, dirá a Deus que tu nunca viu. Então, para que eu ame a Deus, é necessário que eu ame o meu irmão. Mas eu jamais amarei o meu irmão sem que antes primeiro eu ame a Deus. Diga aleluia por isso. Por isso que Josué capítulo 23 verso 11 diz: por isso dedique-se com zelo a amar o Senhor, seu Deus. É um mandamento nós amarmos o Senhor. Diga aleluia por isso. Precisamos amar Deus. Agora, Deus nunca exigiu de mim e de você alguma coisa sem que antes Ele fizesse primeiro, sem que antes Ele nos desse um exemplo.
1 João capítulo 4, verso 19, diz que nós só amamos a Deus porque Ele primeiro nos amou. Diga aleluia. Ele primeiro nos amou. 1 João capítulo 4, verso 10 diz a palavra: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Romanos capítulo 5, verso 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós só amamos a Deus amando o nosso próximo, e nós só fazemos isso porque primeiro Ele nos amou. Diga aleluia. É por isso que John Wesley, um grande homem de Deus, um dos grandes avivalistas nesta terra, disse certa feita e registrou em um dos seus livros, que quando nós amamos a Deus, nós estamos respondendo à sua graça. O cumprimento de um mandamento dado por Deus, ele só é efetivado porque nós estamos respondendo à sua graça. Ou seja, nós só conseguimos fazer o que Cristo nos mandou se primeiro nós tivermos tido a compreensão do seu amor. Somente um homem que foi amado, somente uma mulher que foi amada, somente alguém que alcançou a revelação do amor de Deus tem a capacidade de amar o seu próximo e de cumprir os mandamentos que foram nos dados por Jesus. Diga aleluia. Por isso o salmista diz no livro de Salmos, capítulo 116, versos 1 e 2: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. Sabe o que é que o salmista está dizendo? Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu primeiro. Nós só estamos fazendo o que Deus nos mandou fazer porque um dia, naquele dia da angústia, naquele dia da dor, naquele dia da tristeza, naquele que talvez fosse o nosso último dia, Ele se apresentou para nós. E quando nós merecíamos ser condenados, quando nós merecíamos um castigo, Ele se manifestou através de Cristo, demonstrando que nos amava, ainda que nós tivéssemos a condição de pecadores. O amor de Deus, meu querido, é diferente do amor humano. É por isso que as pessoas nos questionam, porque nós temos a capacidade de amar alguém que nos faz o mal, de orar por quem nos persegue, de bendizer os que nos maldizem. O mundo não compreende porque nós amamos a Deus. O mundo não compreende porque nós nos manifestamos diante do nosso próximo em amor. Porque o homem natural, ele não pode compreender as coisas do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. O homem natural não pode entender. O homem natural não pode compreender, porque temos essa capacidade. Mas nós, para a glória de Deus, que tivemos a revelação da graça, sabemos porque amamos. Glória a Deus. Obrigado, irmã, pela água. Você terá galardão de profeta. Aleluia. Nós temos a compreensão da graça. É por isso que nós amamos a Deus. E porque amamos a Deus, nós nos reconciliamos com o nosso próximo e fazemos tudo para os amar. Diga aleluia por isso. Precisamos ter essa compreensão. Precisamos ter esse discernimento para avançarmos. Muitas pessoas têm parado no meio do caminho. Muitas pessoas têm desistido de seguir, porque não compreenderam o amor de Deus e porque não entenderam que a sua vocação é amar a Deus. Aleluia. A sua vocação é amar a Deus. A sua vocação é buscar ao Senhor para a glória do seu nome. Então, se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo.
Se eu amo o meu próximo, eu amo a Deus. E uma vez compreendida o que é amar a Deus, nós iremos agora entender por que amar a Deus vale a pena. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, a palavra do Senhor nos diz: todavia, porém, portanto, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Há uma perspectiva de futuro, há uma perspectiva de esperança. Pelo profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11 do livro que carrega o seu nome, está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O profeta está dizendo, usado por Deus, que Deus sabe os planos que tem a respeito de nós. Talvez você tenha um plano que foi frustrado por esses dias. Talvez você teve um projeto que foi frustrado nesses meses, onde todo o globo terrestre foi desequilibrado naquilo que se arquitetou, naquilo que se projetou, naquilo que se planejou. Os nossos cultos não são os mesmos, as nossas reuniões não são as mesmas, nossos relacionamentos não são os mesmos, os planos que sonhamos não são os mesmos. Mas o Senhor está dizendo: eu sei os planos que eu tenho a respeito de vós. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos, e os seus caminhos são muitos mais elevados do que os nossos caminhos. Glória a Deus. E Ele está dizendo: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou. Mas não é para qualquer um, é para aqueles que amam a Deus. Por isso que vale a pena amar a Deus. Por isso que vale a pena cumprir os mandamentos de Deus. Por isso que enquanto o mundo anda na contramão da obediência, nós persistimos, nós perseveramos em obedecer àquele que nos deu a vida, o respirar e todas as coisas. Aleluia! Vale a pena amar a Deus, porque há esperança nele. Buda não disse que voltava, Maomé não disse que voltava, Allan Kardec não disse que voltava, Chico Xavier não disse que voltava, mas Jesus disse: eu vou para o Pai e eu voltarei, e quando eu voltar, eu vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, vós também estejam comigo. Glória a Deus. Há uma esperança em Cristo, há uma esperança no Messias, há uma esperança no Filho de Deus, mas em nenhuma outra religião há. Nenhuma outra religião há, porque ninguém além dos cristãos, daqueles que genuinamente resolveram obedecer a Deus, cumprir os mandamentos do Pai, estão esperando Jesus aparecer nos ares e no soar de uma trombeta, fazer com que aqueles que dormiram com Ele ressuscitem, e junto conosco que estamos vivos, sejam elevados aos céus e arrebatados com Cristo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque em Cristo Jesus há esperança. Aleluia. Olho nenhum viu, mas o nosso verá. Ouvido nenhum ouviu, mas apenas o nosso ouvirá a trombeta soar. Aleluia. Mente nenhuma pensa que isso irá acontecer, pois somente nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Não penetrou na mente humana, porque, irmãos, nós não somos dessa terra, nós estamos aqui apenas de passagem. Diga glória a Deus.
Então há uma promessa de que vale a pena amar a Deus, porque existe uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de esperança. Mas não é só isso. Vale a pena amar a Deus, porque quando resistimos às lutas, resistimos às provas, nós somos recebidos como príncipes, nós somos recebidos como reis, e foi-nos reservada uma coroa, chamada coroa da vida, que em Tiago capítulo 1 versículo 12, diz que bem-aventurado é o varão que passar pela prova, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que está reservada, não para qualquer um, mas para aqueles que amam a Deus. Aleluia! Vale a pena amar a Deus. Vale a pena. João capítulo 16, verso 33, Jesus diz: eu tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero te dizer, meu irmão, você que veio aqui nessa noite, eu quero dizer, minha irmã, você que veio aqui nessa noite, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu sei que a luta está difícil na tua casa. Eu sei que a luta está difícil no teu relacionamento, no teu casamento, no teu namoro, no teu serviço, na vida. Mas Jesus tem dito estas coisas, para que nele tenhais paz. No mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Jesus está dizendo, eu venci. Vocês também podem vencer. Aleluia! Porque aqueles que estão em Cristo são mais que vencedores. Então vale a pena amar a Deus, porque no meio das provas nós resistimos, nós nos mantemos de pé, porque temos plena convicção na esperança, na proposta futura que nos foi posta diante dos nossos olhos e dentro do nosso coração. Nada vai nos parar, nada vai nos deter, nada vai fazer com que venhamos retroceder ou paralisar. Avançaremos para frente. Aleluia! É por isso que no livro de Filipenses capítulo 3, verso 13, Paulo disse: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja cansado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, eu esqueço das coisas que para trás ficam, e prossigo para aquelas que estão diante de mim. Deixa eu te dizer uma coisa, é tempo de deixar o que passou, o passado. É tempo de deixar aquilo que passou no passado. Amém? É tempo de esquecer, irmão. Romanos 6,4, nós somos batizados, sepultados com Cristo no batismo, ressuscitamos com Ele para viver em novidade de vida. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Quem quer viver o novo de Deus, diga glória a Deus. Precisamos viver o novo. Vamos deixar o que é velho para trás. Irmão, até a maneira de nós cultuarmos ao Senhor está mudando. Nunca mais o mundo será o mesmo. Glória a Deus. Mas não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito. E eu vou preparar lugar. E se eu for, eu voltarei. E quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Amém? O mundo não será o mesmo, mas a morada que ele foi preparar continua a mesma. Aquilo que ele preparou na eternidade, a nova Jerusalém não muda. A promessa está intacta. Os tempos e as estações mudam, mas as palavras de Deus permanecem para sempre. Amém? O que ele disse permanece de maneira fidedigna, porque ele é fiel. Ele é fiel. Você que está me assistindo de casa, seja encorajado. Seja encorajada. Seja encorajada. Aleluia. Nós precisamos nos encorajar. Nós precisamos crer
que há esperança, mas que também há vitória. Porque disse Tozer: um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. A esperança do mundo nunca foi tão voltada para a igreja como tem sido. Os ímpios estão buscando as nossas orações. Irmãos e irmãs firmes têm recebido ligações de homens aflitos, de mulheres aflitas, de pessoas angustiadas, se socorrendo numa palavra que está dentro de mim, dentro de você. Porque no mundo assustado, como disse Tozer, precisamos de uma igreja corajosa. Você faz parte dessa igreja, amém? Glória a Deus. Disse um grande homem de Deus: que medíocre é o homem que só pensa naquilo que é terreno. Se sua esperança não está no céu, nada ele faz de bom e não tem nada dele que se aproveite. Irmão, se os meus pensamentos estiverem somente nessa terra, vivendo em vão eu estou. Aleluia. O morrer para mim é lucro, o viver para mim é Cristo. Eu digo diante de homens, digo diante dos anjos e digo diante de Deus: o morrer para mim é lucro e o viver para mim é Cristo. Se aprouve ao Senhor me levar nesta época, que 89% das pessoas estão escapando desta pandemia, e Ele quer me levar no meio dos 11%, pode me levar. Pode me levar. Porque foi da vontade dele. Eu não estou dizendo que eu deva ser imprudente. Eu não estou dizendo. Eu ando com vidro de álcool, xeringando. Não sou imprudente, mas não sou medroso. Não sou impudente, mas também não sou covarde. Amém? O que tiver de ser feito, vai ser feito. Eu tenho um chamado. Eu tenho uma vocação em Cristo. E muitos de vocês, muitos lá fora, para ver o agir de Deus, talvez precise de uma ligação dizendo: pastor, corre na minha casa. Pastor, impõe a mão no meu filho, na minha filha. Ore por mim, pastor, vem aqui. E eu irei de coração aberto. Aleluia! Glória a Deus! Precisamos, numa escala de valores, definir o que são nossas prioridades. Um irmão mandou uma mensagem: do que tu está falando? Qual é a prioridade para ti, para me basear minha? Eu disse: para mim é o reino de Deus e sua justiça. Não, mas isso é normal. Normal não. Nem para todo mundo. A Bíblia diz que desde João Batista o reino de Deus é conquistado pelo esforço. Para viver as grandiosas maravilhas e manifestações de Deus no seu reino, precisamos nos esforçar. Por isso que ele disse: tem de bom ânimo. Porque um homem desanimado, uma mulher desanimada não vai a lugar nenhum. Glória a Deus. Nem para se levantar, irmão, para trabalhar no outro dia, não vai para lugar nenhum. Eu tenho essa missão, mas eu tenho uma missão lá dentro do meu trabalho, dentro da justiça. Eu tenho que ter coragem para ir desempenhar. O irmão tem que ter coragem para ir para a Serra da Líria, porque tem gente prezando de portão. O irmão tem que entrar dentro da oficina, ajeitar uma moto, sem saber quem pisou no pedal, se tem vírus, se não tem. Qualquer um necessita ir lá no banco, porque se não for enfrentar uma fila, correr o risco de pegar o vírus, não sustenta a sua família, não traz a comida para casa. O Laércio Marranivo, o Sami tem que entrar dentro de uma farmácia, que é onde convive com muito mais doente do que em qualquer outro lugar. Mas tem uma missão dada por Deus para ser cumprida lá. E muitos de nós temos uma missão. Glória a Deus. Precisamos de ânimo, precisamos de coragem, precisamos de vida. E não há nenhum culto que seja registrado por através das mídias sociais que cause tanto impacto no nosso espírito do que um culto presencial. Diga aleluia. Eu tenho certeza que nos últimos 40 dias vocês não foram impactados como estão sendo agora. Amém?
Vale a pena amar a Deus, não somente porque há uma perspectiva futura, ou uma perspectiva de esperança, não somente porque há uma capacitação e um prêmio quando resistimos às lutas e às provas, mas também quando nós amamos a Deus, tudo coopera para o nosso bem. Muita gente tem usado o que está escrito em Romanos capítulo 8, verso 28, que diz: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não para aí. Ele diz assim: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pode abrir sua Bíblia. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí ele diz: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz que há momentos para todas as realizações, mas há um tempo apropriado para todo o propósito debaixo dos céus. Aleluia. Há um tempo apropriado que se chama hoje para o cumprimento do seu propósito, da sua vocação. Você e eu precisamos nos unir como igreja, nos levantar em oração e em jejum para clamar pela misericórdia de Deus nessa terra. Aleluia. Irmão, se não fosse a misericórdia e a graça de Deus e a igreja de Cristo orando dia e noite, as coisas não estariam como estão. Agora nós vamos dar um testemunho. Eu sei que não é só aqui. Nós somos uma denominação e nos movemos nessa congregação. Mas mais do que isso, nós somos o corpo de Cristo. Amém? Existem vários outros ministérios que estão fazendo o que nós fizemos e estamos fazendo. Mas antes desse vírus chegar na Barra do Corda, nós estávamos com 50 dias de joelho no chão. 50 dias orando, dia e noite, clamando. Fizemos campanha para perdoar quem nos persegue, quem nos magoou, quem é nosso inimigo. Sofremos as crises internas de quem perde para ganhar diante de Deus. Mas aqui estamos de pé, e juntamente com o corpo de Cristo espalhado em Barra do Corda, nós temos contemplado os milagres de Deus. Pessoas próximas de nós, irmão, que nós levantamos a voz de oração, com 56 anos de idade, com 60, com 70, com 50%, 70%, 75% do pulmão comprometido, e a mão de Deus vai lá e faz um milagre. Aleluia! Porque as nossas orações chegaram aos céus como incenso e aroma suave. Glória a Deus! Eu creio naquilo que eu não estou vendo. Eu creio no poder da oração. E eu creio na força da igreja dada por Deus na sua fraqueza. Ainda que o mundo nos persiga, ainda que as pessoas nos critiquem, nós estamos aqui reunidos, irmãos, não é movidos pela sua oferta, não é movido pelo seu dízimo. De 100 mil palavras dadas naquele grupo, uma palavra é a respeito disso. Todas as palavras é de motivação, todas as palavras é de edificação. Toda reunião que nós fazemos é para dar esperança, é para trazer o ânimo, é para levantar o vigor, é para te colocar de pé, é para dizer que aquele que cuida de nós, ele não dorme. Glória a Deus. Precisamos dessa união, precisamos dessa unidade, porque todas as coisas, escute, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Eu vou fazer uma pergunta e você me responde. O que coopera para o nosso bem? O que coopera para o nosso bem? Responde alto. Responde mais alto. Todas as coisas. Repita de novo. Todas as coisas. Então isso aí, que você está angustiado e aflito, está cooperando para o seu bem. Sabe qual é a sua pergunta? Diante do Pai. Não é para quê, é por quê.
Muitas vezes, ao invés de perguntar a Deus: Senhor, para quê? Qual o ensinamento? Você tem sido feito, você tem se posicionado e feito a seguinte pergunta: por quê? Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, a nossa pergunta deve ser: para quê? Qual o ensino? O que eu preciso aprender dentro dessa circunstância? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou recebendo juízo? Por que eu estou vivendo essa circunstância difícil? Por que me bateu esse desânimo? Por que essa pandemia? Por que as pessoas estão ficando doentes? Qual o ensinamento que o Senhor quer me dar? Por que meu dinheiro não está dando? Por que a enfermidade chegou na minha casa? O que o Senhor quer me ensinar? Saia daqui com essa revelação. Não é por quê, é para quê. Porque tudo tem um propósito. Amém? Tudo que nos ocorre tem um propósito. Aleluia! Eu tenho convivido com isso. Passei muito tempo da minha vida, até ontem: Senhor, por quê? Senhor, por quê? Senhor, por quê? Aí hoje o Senhor ministra essa palavra. Não é por quê, é para quê. Você só está desse jeito que você está. Enquanto você não se ajustar para entender, aí você todo tempo por quê? Não foi isso que Jó fez? Que antes de eu nascer tu não me excluiu logo do teu? Eu disse: maldito o dia que eu nasci. Por que eu nasci? Ao invés dele ter perguntado para que eu nasci. Amém? Então a pergunta não é por quê, é para quê. Sai com isso na sua mente. Para quê? Porque às vezes a gente faz tudo certo, a gente se move como religioso, cumpre a liturgia, faz tudo organizado, faz tudo certinho. Quanto mais faz, tem um ditado popular que diz assim: quanto mais eu rezo, mais tentação me aparece. É ou não é? É porque diante das tribulações, diante das situações, Deus vai nos ensinando, sobretudo, a dependermos dEle. Amém? A dependermos dEle. O que foi que eu disse hoje? Conte comigo, mas não dependa de mim. Conte comigo, mas não dependa de mim. Amém? Minha esposa conta comigo, mas não depende de mim. Eu conto com ela, mas não dependo dela. Eu conto com você, mas não depende de vocês. Porque dependendo de vocês e contando com Deus, não vai dar certo. Se você depender de mim e apenas contar com Deus, não vai dar certo. A nossa dependência tem que ser nele. Aleluia! Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus! Então repita comigo: vale a pena amar a Deus. Repita comigo: amar a Deus vale a pena. E o mundo não entende isso. Porque amando a Deus, irmãos, nós temos perspectiva de futuro. Nós temos esperança no futuro. Nós iremos receber uma premiação por resistir às lutas. E tudo que acontecer à nossa volta vai cooperar para o nosso bem. Tudo. Se são todas as coisas, é tudo. O que é bom e o que é ruim. Glória a Deus. Se e somente se acontecer de qualquer um de nós, eu fiz essa pergunta, ainda que
um pouco sem a compreensão. Senhor, qual o teu propósito? Em determinado momento da minha vida para o Socorrão Imperatriz com meu pai, eu fui e eu perguntava, por quê? Aí da terceira vez eu digo, pra quê? Aí ministrando a palavra, ministrando até a hora que ele se converteu. Então às vezes Deus vai nos levar para dentro de um hospital para nós pregar para alguém, ou como visitante, ou até como enfermo. Está repreendido, mas se acontecer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Fique de pé em nome de Jesus. Oi. Aleluia. Faça de conta, irmão, que Jesus vai voltar já já. Amém. Viva hoje. Viva hoje. Se esse fosse o último dia antes da volta de Jesus. Viva hoje como se hoje fosse o último dia antes da volta de Jesus. Amém? Antes da volta de Jesus. A nossa expectativa tem que ser essa. Quantas pessoas não pereceram porque não viveram assim? Feche seus olhos. Deixa o Senhor ministrar o seu coração. Senhor, te damos graça nessa noite. Bendizemos o teu nome. Louva a Deus, meu Deus, pela vida da minha esposa, por essa mulher especial que tu colocou do meu lado. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos filhos. Eu louvo a Deus por esse ministério, pelos nossos pastores. Eu louvo a Deus, meu Deus, pela minha família, por esse rebanho especial. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão e cada irmã que veio aqui hoje. Toca o nosso coração. Traga esperança nessa noite. Traga esperança de uma perspectiva futura. Porque olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem penetrou na mente do homem o que Deus preparou para nós vivermos. Porque eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós. São planos de paz, de bem, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Que o Senhor ministre esperança nessa noite. Que o Senhor toque nos nossos corações. Senhor, restaure o nosso ânimo, o vigor, a força, a coragem nessa noite, em nome de Jesus. Tenho-vos dito estas coisas, disse Jesus, para que imitem as paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bem-aventurado o homem que passar pela prova, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que está reservada para aqueles que amam a Deus. Amar a Deus vale a pena. Seja restaurado nessa noite. Independentemente da circunstância que você está vivendo, da luta, da guerra, da batalha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Seja ministrada. Seja ministrada em nome de Jesus. E se alguém me amar, será amado do meu Seja tocada pelo Espírito Santo de Deus. Seja ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero
quero te dizer que o Espírito Santo não vem. O Espírito Santo já veio, ele está aí dentro de vós. Porque do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Permita que o Espírito Santo se mova nessa palavra de Deus que foi ministrada a você. Deixa ele causar um impacto, uma transformação, uma restauração. Seja ministrada. Seja ministrado. Seja encorajado em nome de Jesus. Quero te amar mais, Senhor. Aleluia. Quero te amar mais, Senhor. Queria perguntar se alguém no meio de nós quer entregar sua vida a Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Adore ao Senhor. Louva a Deus pela vida da irmã Fernanda, da irmã Josélia, da irmã Isilene, irmão Aurélio, irmã Edmilson, irmã Edileuza, irmão Leonardo, irmã Luciene, irmã Girlane, irmã Edilúcia, irmão Laércio, irmã Nívia, irmão Marcos, irmão Rael, irmã Edivana, irmã Luciene, Carlos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que as famílias aqui representadas recebam a visitação do Pai. Comece a interceder por sua casa. Comece a interceder por sua família. Você que está nos assistindo, comece a interceder pela sua família. Ore pela sua casa. Nome por nome. Declare o nome dos seus familiares. Peça ao Senhor que guarde, que proteja. Ore, interceda. Deus está aqui. Efésios capítulo 2, verso 22. Juntos somos edificados para a morada de Deus. Juntos somos edificados para a morada de Deus. Deus habita nessa relação. Deus habita nessa comunhão. Comece a orar com fervor. Comece a interceder com ousadia pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, pelo seu empreendimento, pela sua vida. Que não me dá descanso. Aleluia. Eu não tenho descanso. Nome por nome. Nome por nome. Nome por nome. Nome por nome, interceda. Interceda, você é o guardião daquele lar. Você é o atalaia levantado por Deus naquela casa. Interceda. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Interceda. Deus te levantou naquela casa com propósito. Deixa queimar, deixa queimar. E ei, homem de Deus, Deus te levantou na tua casa com um propósito. Deixa queimar, deixa queimar. Levante a voz em oração. Vença o desânimo, o cansaço, a tristeza. Seja visitado pelo Espírito de Deus. Seja tocado, seja quebrantado. Seja quebrantada. Não é de acordo com a tua vontade. Permita que o Espírito de Deus se mova aí agora. Se mova aí agora, porque a Bíblia diz que nenhum de nós sabe orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, segundo a vontade de Deus.
Coloca a sua família e deixa que o Espírito Santo ora. Ele vai ministrar a pessoa, ele vai ministrar a situação. Nós oramos e apresentamos diante de Ti nossos pais, irmãos, irmãs, filhos e filhas, amigos, inimigos, familiares, conhecidos e desconhecidos. Apresentamos diante de Ti, meu Deus, as autoridades deste país. Apresentamos diante de Ti as autoridades desse país, a nível federal, estadual e municipal. Apresentamos diante de Ti o presidente da República, o governador desse estado, o prefeito do nosso município, os deputados, senadores, deputados estaduais, federais, vereadores. Apresentamos diante de Ti ministros de estado, secretários de estado, secretários de município, coordenadores, diretores da saúde. Apresentamos diante de Ti médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, maqueiros. Apresentamos diante de Ti porteiros. Apresentamos diante de Ti todo e qualquer profissional da saúde. Apresentamos diante de Ti todo e profissional dos órgãos e instituições públicas. Mas que essa máquina governamental se mova em favor do povo. Se mova em favor do povo. Que seja varrida toda a corrupção, todo intento contra esta nação, contra esse estado, contra esse município, todo espírito maligno que se volta contra este, que caia por terra. Nós abençoamos a profecia que os números crescerão daqueles que estão, o número daqueles que estão sendo enfermos diminuirão em nome de Jesus. Que essa pandemia passará de largo, que esse vírus passará de largo, em o nome de Jesus. Praga alguma chegará na nossa tenda, mas se chegar, a cura chegará em nome de Jesus. Porque Êxodo 15:26 diz: Tu és o Deus que sara, Jeová Rafá, o Deus que cura. E diga amém e aplauda ao Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Podei-vos assentar só um instante. Em nome de Jesus. Pode continuar. Quero dizer aos irmãos e às irmãs que estou muito feliz com essa possibilidade. Em nome de Jesus. E que antes de sair, eu vou pedir que cada irmão saia paulatinamente. Irmão, às vezes eu uso uma palavra difícil, estou acostumado com a palavra, mas quer dizer pouco a pouco, amém? Os irmãos saiam pouco a pouco, para que não haja aglomeração. Glória a Deus, amém? Vamos ficar de pé e orar encerrando. Quero dizer que nós estaremos com a porta da igreja aberta. Se você trouxe sua oferta, se você trouxe o seu dízimo, deposite no gasofilaço, 1 a 1, e estão dispensados a casa em nome de Jesus. Eu vou pedir que dos que estão atrás para os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Isso é bíblico, amém? Senhor, te damos graça, te louvamos e glorificamos. Obrigado por essa reunião, por esse culto abençoado. Abençoa poderosamente a tua família, a família de Deus, a igreja de Cristo, e abençoa todas as nações da terra. Em nome de Jesus nós oramos, por fé te agradecemos, amém. Os irmãos lá de trás vão saindo primeiro, está encerrado o culto, amém? Se alguém quiser falar comigo, espera um pouco ali por fora, distante, e eu estarei aqui. Em nome de Jesus. Tem álcool em gel ali na porta com a irmã Girlene. Em nome de Jesus. Quero avisar irmão Edmilson, irmão Marcos, irmã Nívia, irmã Edivana, irmã Fernanda, irmã Girlane, irmã Edileuza, que eu estarei depois passando uma escala. E eu conto com vocês aqui, amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém. No próximo culto
Nós estaremos com 4 microfones, de modo que cada irmão que for utilizar vai usar o seu, higienizado, para a glória de Deus. Eu estou usando o mesmo da minha esposa, que, né? Amém. Vão com Deus. Deixa queimar.